Nervosismo partilhar essa palavra com vocês, mas realmente, irmão, eu não confio em mim, confio nada em mim, mas confio totalmente e estou aqui totalmente na dependência do Deus que a gente serve e professa, amém? Então é isso que traz esperança ao meu coração, porque não se tratam de palavras minhas. Irmão, eu posso confessar para você de todo o meu coração quanto eu relutei para trazer essa palavra, Espírito Santo, Didi, vai, é aqui, Meu Deus, eu tenho umas palavras para falar bonitas sobre o amor, eu tenho umas palavras legais para falar sobre identidade, Deus, não, Didi, essa palavra. E eu fui, irmão, até ontem, de noite, relutando, irmão, para permitir que Deus fizesse algo, e eu creio que Deus tem algo a fazer nessa noite, irmão, porque esse é um ambiente onde você não vem para buscar respostas, mas você vem para ser resposta. Se você pisou nesse lugar hoje, irmão, você veio para ser uma resposta dos céus, para essa terra, para essa geração, para esse tempo. Deus te trouxe esse lugar para ativar algo no seu coração. Irmão, pode colocar o tema. Prosperidade. Irmão, quanto eu relutei, cara. E o Espírito Santo me fez realmente entender. E eu venho nessa noite, irmão, como um pregador da prosperidade. Eu venho aqui para pregar para você a teologia da prosperidade. Amém. Porque, irmão, qual é o problema? A gente é apresentado algumas meias verdades e realmente o inimigo ele vem e mexe de forma leve em algumas informações que comprometem totalmente o sentido de alguns princípios de extrema importância dentro do reino de Deus. E essa distorção, ela compromete muito. Algo tão simples que talvez para a gente hoje não comprometa, mas se você for olhar a longo prazo, isso pode comprometer e ser totalmente nocivo para a sua caminhada em Deus. Irmão, quanto eu temo de chegar diante do grande dia pelo qual nós declaramos Maranata, chegar diante de Jesus e esperar um abraço. Há uma coisa que eu gosto, irmão, abraçar. Irmão, eu gosto, aprendi desde pequeno que abraço bom é abraço que encosta barriga com barriga, Irmão, quer um ambiente bom, quer um lugar bom, é um lugar de abraço. Eu quero chegar nesse grande dia, irmão, e olhar para Jesus assim, dar um gritão de longe, irmão, falar, Jesus! E correr igual o Pedro corre para mim quando eu estou chegando na escola, quando a gente vai buscar ele num lugar, cara, ele corre, às vezes, é lógico que primeiro para a Mari e depois para mim, eu não disputo esse lugar, e eu imagino, cara, chegando nesse lugar e Jesus me olhar nos olhos e falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço, pela distorção de um simples princípio. Irmão, se você pegar no lançamento de um foguete, lançamento de um foguete, há todo um preparo, investimento de bilhões de dólares para fazer esse lançamento. Se você pegar e deitar ele meio grau de inclinação distante do que é o objetivo, Didi, mas é meio grau. Na saída, irmão, no lançamento é meio grau, mas quando a gente olha para a trajetória e para o destino final desse foguete, a gente está falando de quilômetros de distância daquilo que era o plano inicial. E qual é o problema, irmão? A gente abraça essas informações que o inimigo apresenta de forma pronta. Quem aqui já foi machucado por prosperidade, irmão? Não precisa levantar sua mão. Ninguém levantou mesmo? Falei só para não ficar no vácuo. Por quê?
Quando o Espírito Santo falou para mim, eu falei, não, tem tantos homens, né, na nação pregando sobre isso, deixa que eles pregam, deixa que eles professam. Ele falou, Didi, você tem que entender, cara, que você é um pregador da prosperidade. Você sim é. Mas para nós é muito cômodo, irmão, você pegar e realmente abraçar essas informações erradas e usar isso como muleta para você não se mover de forma próspera, para você realmente usar isso como desculpa na sua entrega e no seu serviço dentro dessa casa. É muito mais fácil, irmão, a gente pegar essa informação e falar, sabe o que é? Eu não faço, porque eu não me movo pela teologia da prosperidade, eu não me movo. E realmente eu creio, cara, que o Espírito Santo vai conduzir a gente para um ambiente de liberdade nessa noite, irmão. Porque eu já fui escravo um dia. Eu já fui escravo um dia do pecado, irmão. Eu imaginava e via para mim naquele ambiente o que eu achava o que era liberdade, mas somente em Cristo eu experimentei a verdadeira liberdade. Uma liberdade, irmão, que eu não vou para as ruas para defender. Não, essa liberdade eu expresso ela na minha vida, porque eu posso estar algemado com uma faca no meu pescoço a morrer por Cristo, mas ainda assim eu sou livre. E essa liberdade é essa verdade que é pregada nessa casa, e eu creio que há de se levantar um povo livre, irmão, sem amarras, que vai marcar uma história, não para que o nosso nome seja lembrado, mas para que tudo que Cristo tem planejado sobre a minha e a sua vida, a gente viva com intensidade. Irmão, essa é a minha oração desde que eu me converti. Há 9 anos atrás eu falava, Deus, eu não invejo nada do que o Senhor faz na vida das pessoas, mas tudo que o Senhor pensou sobre a minha vida, mesmo antes de eu ter forma no ventre da minha mãe, eu não abro mão de viver 1%, e eu vou me lançar de cabeça para viver isso, custe o que me custar. Você está disposto, irmão? Então diga para o seu irmão que está aí do seu lado, você vai ter que falar, irmão, eu sou um pregador da prosperidade. Agora com voz de crente, irmão, eu sou um pregador da prosperidade. Irmão, uma das tríplices obras de Satanás é roubar. Em relação à prosperidade, ele faz isso com muita excelência. No nosso subconsciente, nós desenvolvemos que a santidade está totalmente relacionada à pobreza. Isso é da época cultural, irmão, onde a plebe era cada vez mais pobre e o clero era cada vez mais rico. E o sinônimo de santidade era o quê? A pobreza. E realmente, irmão, não sei você, mas se você já viveu isso, como essa mentalidade miserável está na mente da gente. Às vezes um irmão chega diante de você no culto e fala assim, nossa, irmão, que tênis top, hein? Fala, não, comprei no bazar. Não, me deram. Irmão, por que a gente não pode andar com algo legal? Por que é feio, irmão? Por que a gente tem que baixar o nível de algo que a gente tem? Eu não sei você, mas automaticamente quando as pessoas elogiam, falam, não, isso aqui eu ganhei, é falsificado. A gente quer baixar o nível daquilo que Deus derramou como provisão sobre a vida da gente. Isso é uma mentalidade miserável, e a corrupção do que Satanás tira, e o que ele realmente distorce na mente da gente é leve, irmão. É leve. Ele não vem para apresentar algo totalmente diferente do Evangelho. Ele vem para pôr uma vírgula onde não tem vírgula. E isso corrompe totalmente o nosso destino. E é muito nítido, irmão.
O quanto uma igreja corrompida no princípio da prosperidade se move de forma miserável. Porque o irmão sai daqui da igreja, vai pagar R$85 no Burger King ali para comer, ele e a família dele. Daí você fala, quanto que está o salgado? R$6, está caro. Se é na igreja tem que ser de graça. Por quê, irmão? Que mentalidade miserável é essa que a gente tem como ser humano, e não apenas como ser humano, mas como filhos de Deus, governantes dentro de um reino. Cara, nós precisamos ir além. O maior clamor nessa noite, cara, é que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você possa realmente entender a raiz dessa palavra e se mover de forma totalmente diferente. Glória a Deus, irmão. Tá, Didi, entendemos, mas então o que é a prosperidade? O que é realmente a prosperidade, irmão? O dicionário vai falar para a gente que é a característica de quem está sendo plenamente desenvolvido, abundante, bem-sucedido e propício. Quem está sendo plenamente desenvolvido aí, irmão? Então, glória a Deus. Ah, irmão, você não está sendo desenvolvido, irmão. A etimologia dessa palavra vai falar para a gente que ela é uma palavra de origem latina, prosperare, que significa obter aquilo que se deseja. Ela é formada por dois radicais, por dois termos. O pro, que quer dizer a favor, e espes, que significa esperança. E se a gente olhar só para esse contexto, só para a origem etimológica dessa palavra, ela já nos ensina muito. Porque prosperidade significa a favor da esperança até que se obtenha aquilo que se deseja. Quem aqui deseja algo, irmão? Eu desejo muito, mano. Deus tem ensinado a cada dia eu ser um homem sonhador. Um homem com planos. Porque tem um relato da esposa do Walt Disney, o Walt Disney, ele planejava em fazer o maior parque de entretenimento do planeta, Ele ia com a mulher dele e parava na frente de um terreno e falava assim, aqui eu vou construir o maior parque de entretenimento do planeta. Um sonhador, irmão. E eu não lembro quanto tempo foi, mas eu acho que 6 meses antes de terminar a construção do parque, ele morreu. E ele chegou, no dia de fazer a inauguração, a mulher dele foi cortar a fita, e um dos irmãos dele falou assim, que pena, que ele não está aqui com a gente nesse grande dia. A esposa dele, no ato de cortar a fita, assim, falou, ele pisou aqui muito antes do que todos nós. Irmão, pise nos sonhos que você tem. Viva de forma próspera. Viva a favor da esperança até que você alcance aquilo que você deseja. Isso é a raiz da prosperidade. Agora vamos para as Escrituras, irmão. Primeiro ponto que eu separei como definição de prosperidade. Primeiro ponto, sabedoria para lidar com qualquer circunstância. Quem aqui está disposto, irmão, a passar qualquer circunstância com Deus? Amém? Filipenses 4,13 fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, irmão, não estava falando da convicção de vencer um monte de circunstâncias. Ele não estava falando de um poder para vencer todas as dificuldades e todas as circunstâncias. Mas ele estava falando de uma consciência para poder suportá-las. Irmão, o reino não é feito de dias fáceis. Muito pelo contrário. Se você quer viver de forma fofa, você escolheu a religião errada, irmão. O Cristo que nós professamos, você chega morrendo. A gente celebra o batismo aqui,
A gente tem esse tempo como família celebrando aqueles irmãos que estão chegando. E esse ato é um ato de morte, onde ele rende toda a sua vida, para que agora, a partir desse momento, Cristo comece a viver. Pois não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo quem vive em mim. Isso realmente te traz a consciência que você pode suportar todas as coisas, porque por muito tempo você vê assim nos carros, né, só esse trecho da palavra: tudo posso naquele que me fortalece, né? É lindo, irmão, quando você não lê o contexto anterior, o versículo acima, Paulo fala: sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o ambiente, irmão, que nós como cristãos precisamos pisar. Essa é a mentalidade que Cristo espera realmente da igreja. Então nós entendemos que a prosperidade é o favor de Deus, para que a gente possa controlar a escassez até que a provisão venha. E quando a provisão vem, é a administração dos recursos, transformando toda a provisão em profunda generosidade. É quando você está num dia difícil, irmão, e a provisão vem, você não pensar em suprir uma necessidade, mas você se mover por um propósito. É fácil, irmão? Não é, mano. Conversa com alguém que está passando dificuldade, irmão. Conversa com alguém que está passando alguns dias difíceis. Pede R$50 emprestado para ela. Eu lembro, irmão, um tempo que a gente estava passando de vale, assim, a gente chegava para aconselhar casais. Eu lembro que uma vez um rapaz falou assim: Didi, você acredita, cara, a gente está passando muita dificuldade, eu tenho ele falou, R$100 para passar até o final do mês. Eu falei: irmão, faz 3 meses que não entra R$100 nessa casa. E não é por isso que eu me movo, não são por essas coisas, irmão. Toda vez que eu estou pensando em desistir, toda vez que o desânimo bate na minha porta, eu começo a lembrar da onde a gente passou, quais foram os caminhos que a gente trilhou. Quantos caminhos, irmão. Eu lembro a gente voltando de um culto, sem água em casa. Eu cheguei, a gente chegou no portão, a Mari grávida, irmão, um barrigão assim. A Mari, se eu olhava para ela, parecia que ela ia explodir. Mas ela tropeça, pum, explodiu, morria a Mari e nasceu o neném. Eu lembro que a gente chegou e o vizinho estava com a mangueira na mão assim, irmão. Não era crente, irmão. Ele tocava funk até umas 4 horas da manhã, nós estávamos pensando em matar ele. Ele falou assim: cara, eu não sei dizer o porquê, mas eu queria te oferecer a minha mangueira. Está aqui, cara. Eu queria te oferecer um pouco d'água. Eu peguei, eu juro para você, irmão, eu peguei a orelha assim, eu falei: Deus, que vá até a janela do nosso banheiro, só para a gente dormir, tomar do banho hoje, pai. E fui desembolando, irmão, na fé. Chegou certinho assim, irmão. Pum, entrou para dentro do banheiro. A Mari com aquele barrigão, 11 horas da noite, tomando banho de água gelada, irmão. Né? E eu chorando, irmão. Dias difíceis. Mas até aqui, o Senhor nos ajudou. Estamos vivos, irmão. Falei: Deus, tua palavra declara que o justo nunca vai mendigar o pão. Mas a palavra também fala de você pode dormir um dia com fome. Foi o que eu aprendi, irmão. O sono mata a fome, é mais forte. Quando você está com fome, dormir passa. Quando você está com sono, comer não passa o sono, irmão. Durma, faça jejum. Os dias difíceis vão vir. Segundo ponto,
A prosperidade não está diretamente ligada ao dinheiro, mas o dinheiro está totalmente enraizado à prosperidade. Mas vai falar de dinheiro, irmão. Ah, tá chegando o 13º, esse povo está querendo pegar o meu dinheiro. Ah, irmão, quanto tempo eu fui menino, e eu não sei se você, na tua imaturidade, você já fez algumas perguntas para Deus. Hoje eu me envergonho, irmão, de tanta pergunta que eu cheguei diante de Deus, né? Tanta coisa que eu perguntei. Chegava a Deus, Adão tem umbigo? Olha os teólogos de plantão aí, quem concorda que Adão tinha umbigo? Irmão, uma das perguntas eu falei assim, eu quero te perguntar nessa noite, Deus precisa do teu dinheiro, irmão? Então por que ele pede? Se ele não precisa, por que ele pede? E por uma mentalidade miserável, irmão, miserável que há em nós, é muito difícil você colocar dois ambientes, Jesus no mesmo ambiente de muito dinheiro, parece totalmente contraditório. Por uma mentalidade miserável, a gente não consegue associar o ministério de Jesus a um ministério próspero. Por quê? Por muitas mentiras que a gente já ouviu, por muitos enganos que Satanás trouxe à nossa mente. E eu queria passar um trecho com vocês aqui, né? A palavra de Deus declara nesse trecho que Jesus estava com uma multidão e num profundo ato de compaixão, ele questiona os seus discípulos, como que a gente vai dar de comer? E lá em Mateus 15:33, os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Então, irmão, Jesus tinha nele todo o recurso financeiro para alimentar aquela multidão, porque a maior preocupação dos discípulos não foi o dinheiro, foi o estabelecimento que eles pudessem encontrar pão suficiente para poder alimentar toda aquela multidão. E mesmo assim, Cristo escolhe, diante desse momento, dar a oportunidade de cada um de nós manifestar o reino no próximo. Está nisso, irmão. Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele te chama para uma oportunidade, porque a manifestação de oferta e dízimo nesse lugar, nessa casa, no reino de Deus, não fala sobre o quanto você tem de dinheiro, fala sobre quem você é diante de Deus, quem você é nessa mesa, qual é a consciência, como você tem se movido, como um escravo na própria mesa do Pai, ou como um filho. Porque, irmão, o escravo não tem acesso a nada, irmão. Você tem acesso à conta, quem é registrado aqui, você tem acesso à conta bancária do seu patrão? Quem me dera, irmão, 10%, o dízimo deles. Mas eu não tenho acesso a algum, irmão, porque eu sou apenas um servo. Presto conta para o meu patrão, mas nessa mesa, nós somos chamados de filhos. É totalmente diferente o acesso de um filho. O filho que ficou, chegou para o pai assim, pô pai, tô vendo os caras jogarem para cima lá, ó. Eu imagino esse filho voltando para casa, irmão, né? Ele voltando do trabalho assim, daqui a pouco ele escuta festa na casa do pai. Fala, meu Deus, o pai vai fazer uma festa para mim, eu bati minha meta esse mês. Nossa, que bom, cara, meu pai vai me reconhecer, vai ter churrasco, irmão, meu Deus do céu. E eu imagino ele voltando, cara. De repente ele escuta o nome do irmão mais novo sendo gritado. Vai, eles estão celebrando que ele morreu. Deve ter morrido, eles vão fazer uma festa junto com, né? De repente eles vê os caras jogando o irmão dele para cima, celebrando, e o pai dele lá, meu filho que estava morto voltou. E para um escravo nesse ambiente, você não celebra a vida, você não está disposto a ofertar o que você tem, você não celebra isso, irmão, porque um filho que estava morto talvez está nessa noite aqui, e vai encontrar vida, irmão, e essa casa estava aberta para que ele entrasse,
E você vem aqui para ser suprido. Pô, mas eu nunca tive festa para mim. Dane-se você nessa festa, irmão. Não se trata de você, se trata do próximo. Se trata do que está vindo, é o próximo da fila, irmão. É nele que está o coração de Deus. Deus vai honrar os seus filhos. Eu vou honrar o Pedro, cara, até quando eu puder, até quando eu tiver força, irmão. Porque é meu filho. Não existe um ex-filho, irmão. Está tudo em você, irmão. Está tudo em você. E por mais que algumas circunstâncias te encontre sem a provisão, Deus vai criar um ambiente, irmão. A palavra de Deus declara lá em Mateus 17, 27, vá ao mar e jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-a e entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. Jesus foi pego num momento sem dinheiro, que ele tinha que cumprir com uma direção e uma lei que havia, ele tinha que pagar o imposto dele. E sabe o que eu imagino, irmão? O criador, esse peixe acordando durante o dia dele. Nossa, acordei com uma dor na garganta, mano. Nossa, não sei, parece que tem um negócio entalado aqui. Pedro vai lá, irmão. Não foi direcionado, o anzol é jogado de forma aleatória. E da forma mais sobrenatural, a provisão vem, porque um filho está posicionado onde o pai quer. Então, se você está posicionado, irmão, por mais que as circunstâncias te conduzam a um ambiente de escassez, a provisão de Deus vem de forma sobrenatural. Eu imagino, irmão, Pedro pescando, fala, Jesus está ficando louco, mano. Pescar, tá... Pega o peixe. Eu vou botar o dedo na boca só porque Jesus falou. Enfia, sai uma moeda. Para, irmão. Imagina essa moeda se formando dentro da boca desse peixe. Você acha isso? Você acha que os teus problemas são grandes, irmão? Deus é capaz de formar uma moeda dentro da boca de um peixe. Você acha que os seus problemas são grandes para Deus? Você acha que o sobrenatural de Deus não pode alcançar você nesse teu ambiente de escassez? Para, irmão. Mas é um ambiente de consciência. É um ambiente de propósito. Terceiro ponto, irmão. Prosperidade é negar a si mesmo. A palavra lá em Mateus 16, 24, 26 fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? O maior sonho nosso como igreja, irmão, é a gente não precisar ter momentos de oferta, é a gente não precisar ficar relembrando um povo que eles têm que se mover em generosidade. Esse é o maior anseio, que isso fosse de forma natural, irmão, que isso fosse algo da nossa essência, algo do nosso coração. Paulo dá o testemunho sobre os irmãos da igreja da Macedônia. Paulo vai falar sobre eles, que eles eram muito pobres, profunda pobreza, Paulo fala, mas isso não impediu deles insistirem a Paulo a se moverem uma oferta. E Paulo fala, não somente isso, eles mesmos se ofertaram. Ô Paulo, você tem um pneu para trocar lá? Estou aqui, mano. Talvez eu não tenha uma oferta financeira, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Talvez você olhe e fale assim, Didi, eu não faço mais, porque eu nunca tenho. Aí eu te pergunto, irmão, você não faz mais porque você nunca tem, ou você nunca tem porque você não faz mais? Será que ainda não falta a gente compreender um ponto e amadurecer como igreja?
Irmão, essa palavra é para mim, cara. Eu preciso entender, eu preciso romper, eu preciso ser o maior pregador da prosperidade, aonde eu colocar a planta dos meus pés, cara. Irmão, supondo, né, que você seja um funcionário, você acha que o teu patrão não tem condição de chegar amanhã assim, ó, te chamar lá na sala dele e falar assim: Didi, a gente vai aumentar em R$500 o teu salário. Você recebe, irmão? Glória a Deus, eu recebo, irmão. É bom que está sendo gravado, que eles assistam, né? Mas fica a pergunta, irmão. Você é uma pessoa digna? As suas ações são dignas de um aumento de R$500? Porque, irmão, o reino de Deus não se trata de meritocracia, onde você faz por merecer, mas o maior anseio de um patrão, de um dono de uma empresa, é que o funcionário tenha a mentalidade de dono. E isso a gente não tem, cara, porque a gente é miserável. Você vai na tua igreja, na tua empresa, vou mijar no chão, os caras que limpem. Vou gastar água, não sou eu que pago essa conta? Que economizar o quê, cara? Eu vou gastar, não sou eu que pago, meu patrão me paga mal. Essa é a nossa mentalidade, cara. E Deus olhar para o reino dele e não ver o coração e a mentalidade de dono, deve ser muito difícil, irmão. Porque eu tento ensinar ao Pedro princípios de economia. Economiza, irmão. Que economizar o quê? Pega esse aqui, é mais barato. Não, então não vai levar. Acabou. Deixa de ter por não entender. E talvez seja esse o problema, porque segunda-feira você não vai receber uma intimação para ir na sala do teu patrão para receber R$500 de aumento, irmão. Porque falta maturidade de você pisar no ambiente, independente do ambiente que for, você ter uma mentalidade de dono, ter uma mentalidade de governo. Quando a gente fala sobre o cristianismo, irmão, isso muda totalmente, porque você pisar ali, você tem que ter essa cultura de governo dentro de você, seja o que você for dentro dessa empresa. Essa é a mentalidade que nós como cristãos temos que fazer a diferença e mostrar para as pessoas, irmão. Senão o nosso cristianismo não vale um copo d'água. Porque o servo que lhe faz o que é ordenado é um servo bom? Não, irmão. Jesus fala que é um servo inútil. Pega essa, irmão. Achou ruim? Reclama com Deus. É Bíblia, irmão. Irmão, tudo vai fazer a diferença quando a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Eu escrevi umbigo e falei umbigo. Quando a gente parar de olhar para o nosso umbigo, entender que a palavra declara que Cristo é tudo e em todos, e que a herança que Ele deixou para a gente não se trata de bens materiais, não se trata daquilo que é palpável, mas a herança que Cristo nos deu é o governo. É isso que os dois filhos não tinham de mentalidade dentro da casa do próprio pai, irmão. Ele falou: filho, mas quando eu te neguei algo, é só você falar, é só você pedir, você tem uma palavra de comando, você tem um governo dentro dessa casa, você que está se movendo como escravo. E talvez você está sentado nessa mesa, irmão, você cultua a Deus há não sei quanto tempo, toda Santa Ceia você está sentado nesse ambiente, e você ainda tem uma mentalidade de escravo. Você vem aqui e acha que, eu fiz minha parte, é 10% que precisa, está aqui, ó. É uma oferta a cada culto? Está aqui, ó. Por quê? Não tem pertencimento em você, você não pertence a esse ambiente não é a sua casa. É assim que você faz em casa, irmão. Você chega com 10% e fala assim, ó, nós vai pagar o que der, não deu, lascou, não estou nem aí. Essa mentalidade, irmão, não é assim que você faz, cara. Porque essa casa não é sua para você, essa casa não é, às vezes para mim, falta desenvolver essa mentalidade, irmão.
Nós precisamos pisar nesse ambiente com uma sensação de pertencimento. Essa é a minha casa, esse cara que está sentado do lado é o meu irmão. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso dormir menos para que ele durma melhor. Eu preciso me entregar mais para que ele rompa no que ele tem a romper. Não pense, irmão, que a gente está voando nisso, cara. Eu preciso aprender demais, irmão. Eu fui moído nessa palavra e tentei me recusar ao máximo a falar sobre ela, irmão. Tentei lutar, mano, tentei ir contra. Falei, Deus, eu quero falar sobre o amor, cara, eu quero falar sobre isso. O Espírito Santo diz, se é para você ir, vá fazer isso aqui, mano. É isso aqui que você tem para fazer. Ou quer se mover pelas tuas vontades? Eu nunca mais faço isso, irmão. Nunca mais piso num ambiente achando que eu posso falar algo, que eu posso decidir algo. Eu só sou um escravo por amor a Cristo, irmão. Eu me sujeito às vontades dele, cara. E se ele quer falar, irmão, alguém tem algo a receber nessa noite. Se a igreja é madura, ela recebe e se move, irmão. Então se mova no interesse do Pai, irmão. Se mova no interesse, quebre todos os paradigmas, irmão. Quebre tudo que Satanás colocou de estereótipo sobre a nossa nação. Irmão, eu estava vendo algo muito, muito simples, mas Satanás age em todas essas simplicidades para corromper a gente. Se você pegar, qual é a nossa naturalidade? Brasileiro. Quem é brasileiro aqui, dá uma glória a Deus. Quem nasce nos Estados Unidos é o quê? Americano. Irmão, a gente é a única nação do planeta que a nacionalidade é definida com o sufixo eiro. Todas as demais nacionalidades são definidas com outro sufixo. Americano, ano. O sufixo ano, ele significa pertencimento. Você pertence à nacionalidade americana. Eiro significa você ter que conquistar algo para pertencer. Você já falou com o brasileiro, cara, tem uma falta de patriotismo gigante. Irmão, os caras vêm para mim, vamos fazer o nosso visto, cara, vamos viajar, fazer. Não, mano, eu vou morrer nessa terra, velho. Eu vou me enterrar aqui em Pinhais, cara, eu quero morrer por essa nação. Deus me trouxe para esse lugar de novo, irmão. Deus me deu uma resposta. Eu lembro que eu estava no ápice assim, irmão. Num momento eu falei, Deus, me dá uma resposta. E a pessoa assim usou essa frase, ele falou, cara, eu não vou fazer isso porque você não está no meio da sua família. Ele achou que estava falando num contexto, irmão, eu entendi. Falei, Deus, obrigado, cara, Pinhais é a minha família, mano. Esse é o meu ambiente, esse é o meu lugar, mano. Eu preciso morrer nessa cidade. Eu preciso me enterrar nesse lugar, eu preciso comprar já, mano, o lugar que eu vou enterrar o meu corpo, porque essa é a minha cidade, esse é o meu lugar. Então, cara, a gente tem que quebrar essa falta de pertencimento. Você tem que entender que esse é o teu país, essa é a tua nação, esse é o lugar que Deus te colocou, irmão, para você fazer a diferença, para você viver algo sobrenatural todos os dias, irmão. Irmão, concluindo, mais uns 40 minutinhos de conclusão aqui, mas vai embora. Por que Deus escolhe prosperar os seus filhos? Queria ler o texto com vocês, que está lá em 1 Reis 10, do 1 ao 9. A palavra de Deus declara assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez perguntas. As perguntas que tinha em mente.
Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e o holocausto que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente diante de ti ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Irmãos, são 4 pontos. Os 4 últimos pontos. A primeira coisa que Deus escolhe prosperar os seus filhos é porque Ele te ama. Amém, irmão? Irmão, você precisa entender que o teu movimento financeiro, as tuas ofertas, os teus sacrifícios nesse ambiente são meramente poesia. Deus não é acrescido em nada quando você perdoa. Deus não é acrescido em nada quando você ama. Deus não é acrescido em nada quando você oferta. Deus não é acrescido em nada quando você dizima. Da mesma forma que quando você não faz todas essas coisas, Ele não é destituído de quem Ele é. Ele continua sendo Deus. Você dizimando ou não, você ofertando ou não, você amando ou não, você sendo obediente ou não, Ele não deixa de ser Deus. Nada muda para Ele, irmão. Deus não tem crise de identidade, que a gente precisa fazer as coisas para que Ele se sinta a Deus. Não, irmão. Muito pelo contrário. Quando Ele colocou Abraão naquele ambiente, quando Ele colocou Abraão naquela circunstância, naquela situação, e diante daquele momento que Abraão levantou a faca, Deus falou: para, chega, Abraão, chega, eu entendi que você teme a mim, eu entendi que você me ama. Não era que Deus não sabia antes da faca ser levantada, irmão. Deus é onisciente, Ele sabe, Ele esquadrinha o coração do homem, mas Abraão precisava viver para entender. Não era Deus que precisava da revelação, mas era Abraão que precisava entender, que ele temia a Deus acima de todas as coisas, a ponto de levantar a faca para o seu próprio filho. Deus vai gerar circunstâncias não para que Ele se torne Deus através da sua vida, mas para que você se torne filho nessa mesa. É você que precisa entender, irmão. Deus não precisa provar nada. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa tendência a seguir, mas Ele quer mostrar para a gente que há uma opção de fazer o bem dentro de nós. Há uma opção de decidir o certo, há uma opção de amar Ele sobre todas as coisas. Foi por isso que Ele conduziu Abraão até esse lugar. Não era uma crise de identidade, não, Abraão, eu preciso ver que você me ama, você precisa fazer algo para mim saber. Não, irmão, não é isso, cara, nunca foi. Não se tratam dessas coisas, irmão. Isso é uma mentalidade pequena. Mas Deus queria revelar no coração de Abraão, no próprio coração, que ele era capaz de fazer algo. É poesia, irmão. C.S. Lewis tem uma analogia que ele faz assim. É como se eu vou me colocar nessa analogia, irmão. É como se o Pedro chegasse para mim no dia dos pais, falasse: pai, me empresta 50 reais. Está aqui 50 reais. Ele fosse lá e comprasse um presente. Chegar no dia dos pais: pai, eu tenho uma surpresa para você. Está aqui, pai. Um presente de dia dos pais. C.S. Lewis fala que só um tolo é capaz de imaginar que esse pai ganhou alguma coisa a não ser poesia. Se ele não desse, ia economizar, irmão.
O ano passado a gente foi fazer o Amigo Secreto lá na nossa família. Daí a gente fez por sorteio num aplicativo. Deu sentado de um lado do sofá, do lado do outro, assim. Daí a Mari, eu fiz o sorteio, já saiu o meu sorteio. Daí a Mariane fez o dela. Ela falou, apareceu o teu nome. Eu economizei, irmão. Me pegou, não dou presente, senão vai sair do mesmo recurso. Vamos economizar. Só um tolo é capaz de imaginar que você acrescenta algo em Deus ofertando nesse altar. Só é menino quem acha que por você amar, por você se mover dentro do reino de Deus, Deus é acrescido em alguma coisa. É uma oportunidade que Ele dá a cada um de nós, irmão. Por isso que eu estou aqui, irmão. Foi uma oportunidade que foi me dada de servir a Deus, cara, e eu me jogo de cabeça, irmão. Não estou preparado nunca, irmão. Nunca. Falo um monte de coisa errada. Mas é uma oportunidade, mano, que Deus me dá. E eu vou entregar o meu melhor, não para que Ele seja acrescentado, porque é uma oportunidade para mim, irmão. Então entenda, cara. Ele prospera a vida de filhos, pelo qual Ele ama. É o versículo principal, mano, desse primeiro ponto. Porque Deus amou o mundo. Tem um testemunho de um evangelista. Ele está num ambiente assim, e ele quer ofertar algo na vida da mulher, e a mulher não quer receber. Tudy White tem esse vídeo na internet. Ele está querendo ofertar e a mulher não quer receber, e está relutando para receber. Ela fala, cara, eu não quero saber de Jesus, cara. Não quero saber. Ele está aqui, cara. Jesus me trouxe até esse lugar para ofertar. É um valor significante, assim, irmão. Plaquezão, assim. Eu viajo até aí para pegar. Né? E ele fala, ela pergunta, mas por que você quer ofertar? Ele falou assim, você quer que eu te responda? Ele falou assim, ele perguntou para a filha mais nova dele. Ela estava na mesa assim comendo, a família dele estava na mesa comendo assim. Ele perguntou para ela assim, filha, por que o papai oferta na vida das pessoas? Uma menininha assim, cara, eu acho que devia ser um pouco mais velha que o Pedro, assim, uns 6 aninhos, assim. Ela terminou de morder o hambúrguer que ela estava comendo, assim, e falou, pai, porque Deus amou o mundo. Irmão, esse é o segredo. Deus prospera filhos. Por quê? Ele amou o mundo, irmão. Ele amou o mundo. E Ele sabe que filhos nessa mesa, com a mentalidade certa, é uma bomba na mão de Jesus, irmão. Segundo ponto, pois não somos chamados para pregar apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. 1 Reis 10:1 fala, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Irmão, nós somos a Bíblia que o mundo anseia ler. Nós somos a resposta para esse tempo, para essa geração. Você não vem para esse ambiente buscando uma resposta, mas você já vem como uma resposta. Você vem aqui para ser cheio, transbordante, mas para se esvaziar na tua semana, não em pecado, irmão, não, cara, mas para que as pessoas sejam cheias de todos os atributos que você recebe, não nesse altar, mas no teu secreto. Aqui é só a manifestação do teu secreto. É aquela palavra que o pastor Jimmy ministrou esses tempos, cara, não vem aqui, mano, para você sair fedendo a fumaça do holocausto dos outros, irmão. Venha com o teu holocausto pronto de casa, venha você pegando fogo no teu carro. É isso que nós somos chamados para fazer aqui. Não é você vir para receber algo nessa mesa. Não é um buffet livre que você vem comer, irmão, tudo que você não comeu. Não é esse ambiente, cara. Você vem para servir, você vem para não ter um nome. Você vem para colocar as coisas no prato das pessoas e ainda ser tratado mal por isso. Receber ingratidão por isso. Porque você não quer reconhecimento. Isso é o coração de um servo. Essa é a mentalidade próspera, irmão. Você não vem aqui para ter o que você quer ter. Você vem aqui abrindo mão do que você tem, para que você seja alguém nessa mesa. Essa é a resposta, mano. Esse é o coração que Deus espera. A rainha de Sabá ficou sabendo, em outro reinado,
sobre as maravilhas que Deus estava fazendo na vida e no reinado de Salomão. É o nosso testemunho, irmão. O que as pessoas têm absorvido de você como um testemunho, o que as pessoas podem falar hoje. Se amanhã você for mandado embora, você vai fazer falta? Ou vai ser um livramento para as pessoas, irmão? Nossa, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que peso. Que atmosfera pesada quando aquela pessoa entrava aqui dentro desse lugar. Irmão, nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal. Que gosto que tem o sal, irmão? Não tem gosto nenhum. Ah, então não serve para nada. Come uma picanha sem sal, irmão. Come. Pode ser a melhor picanha, cortar, tá sem sal. Tem sentido, irmão. Eu sou profissional em fazer arroz sem sal, irmão. Eu salgo estrogonofe e deixo um balanço. É o equilíbrio. Sou profissional, irmão, quando tu dá aquela colherada com um gosto assim. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você é chamado para pisar no pior lugar, irmão. Didi, sabe o que é? Eu estou saindo da minha igreja porque pensa numa igreja ruim. Fica você lá para fazer a diferença, irmão. Se chegar numa igreja boa, não entra. Deixa os caras em paz lá. Nós somos chamados para fazer a diferença, mano. Nós somos chamados para pisar no ambiente, cara. Se você tem uma palavra de Deus, se mova, irmão, se mova diante de uma palavra. Mas nós somos chamados para fazer a diferença no ambiente em que nós estamos. Glória a Deus por isso, irmão. Prosperidade é a manifestação visível de Deus em seus filhos. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. Terceiro ponto, irmão. Prosperidade é o favor de Deus em resposta a um serviço de excelência. A palavra de Deus declara lá em 1 Reis 10, 4, 5: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido à mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e o holocausto que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Irmão, ela chegou diante de Salomão com uma listagem de perguntas. Adão, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Salomão, eu vou te fazer umas perguntas aqui. E colocou todas essas perguntas na mesa. Realmente viu que Salomão era um homem de profunda sabedoria, que estava sobre Salomão o favor de Deus. E ela falou: agora vamos caminhar pelo reino. Vamos caminhar pelo reino para ver a excelência e a sabedoria no serviço. Não só nos pontos objetivos, aquele que é visto por todos, mas nos pontos subjetivos nós somos chamados para se mover. A excelência no serviço fala muito mais sobre você do que o ambiente que você está. A tua excelência quando ninguém está vendo, a tua excelência em fazer o que ninguém faz. A palavra declara que ela se impressionou com as vestimentas. Ela foi nos dormitórios, olhando ambiente por ambiente, como o alimento era servido na mesa, como o Salomão honrava o seu Deus, como era a apresentação do holocausto para o seu Deus. E em tudo isso Salomão se movia com profunda excelência, e ele recebia a resposta diante de tudo isso. A prosperidade é o favor de Deus em resposta a um coração de excelência. Qual é a excelência que você tem se movido, irmão? Não somente no reino, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, aonde você coloca a mão para fazer. É como Colossenses 3:23 fala: tudo que vier a mão para fazer, faça de todo o seu coração, não como para os homens,
mas como se você estivesse servindo a Deus. Irmão, será que seu arroz seria diferente? Será que seu almoço hoje seria diferente? Se Jesus falasse assim: hoje eu vou comer com você. Sabe qual é o problema, irmão? A gente guarda a nossa melhor louça para visita. Ah, não, esse aqui é só num caso especial. Não, não mexe aí, menino. Não mexe aí, não. Não, não pega esse copo aí, não. Esse copo é só para visita. A gente esquece que a excelência é provada no dia a dia. Nós temos que dar o nosso melhor todos os dias. Prosperidade é o favor de Deus em resposta a um coração de excelência. Essa casa é uma casa próspera, irmão, porque há um coração de profunda excelência nesse lugar, em tudo que se é feito. E é muito engraçado, cara, porque às vezes as pessoas elogiam algumas coisas que a gente acha que a gente tem que mais se desenvolver, né? As pessoas têm que, nossa, vocês apavoram na recepção de vocês. Vocês recebem muito bem. E para nós a gente não faz nada. A gente faz o comum, o trivial, só que com profunda excelência que é passada de coração a coração. Do pastor é passado para cada um de nós. Se você conhece o pastor Jimmy, mano, você sabe a excelência que ele caminha. Se você já teve a oportunidade de servir ao lado dele, você sabe a profunda excelência que ele tem. Encontro com Deus de passar quarto a quarto, olhando lá para ver se está errado. Arruma. É tudo pro lado de lá. Tudo pro lado de cá. Arruma. É excelência, irmão. Isso fala muito sobre quem ele é. E é esse coração que a gente tem que almejar ter. Porque, irmão, você só vai ser próspero quando você tiver um coração de excelência. Quarto e último ponto, irmão. A prosperidade te torna um presente para todos que o cercam. 1 Reis 10, 9 fala: por causa do amor de Deus, do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. O intuito da prosperidade de Deus em seus filhos não é ostentação, irmão, nunca foi isso. Mas é que por intermédio de cada um de nós possamos socorrer os filhos que ainda não estão nessa mesa. A rainha de Sabá atravessou nações, irmão, e ela foi impactada pela excelência. Foi impactada pela excelência de um coração de um homem que se posicionou. E quando você se posiciona e entende todos esses atributos, você entende, se move de forma próspera, você é um presente para a sua família, você é um presente para o teu ambiente de trabalho, você é um presente para a igreja que você congrega, você é um presente para a família que você pertence, porque as pessoas veem algo diferente em você, as pessoas entendem, ao ver você se movendo em excelência, e vão buscar o que há em você, e vão ficar sabendo do favor de Deus que há sobre a tua vida. Então essa é a maior expectativa de Deus olhando para um filho, irmão. Essa é a maior expectativa de Deus. Eu estava brincando com o Pedro esses dias, cara. A gente estava brincando, a gente tem o hábito de brincar de lutinha no banho assim e tal. E o banho é um tempo nosso, cara. Desde pequenininho eu dou banho nele. Então o banho é um tempo que ele espera, assim, tipo, se eu não chego atrasado do trabalho, ele não toma banho em camarim para me esperar. Eu lembro que a gente estava brincando nesse dia assim, ele parou e ficou olhando, fitou o olho no meu olho assim, irmão. Parecia que ele estava olhando na minha alma, assim, cara. E ele foi chegando bem pertinho, assim, né? E eu já esperando, ele estava de guarda formadinho, assim. Eu falei, vai vir um soco. Ele chegou bem pertinho, assim, dele, pai. Eu olhando no meu olho assim, irmão, ele falou, eu consigo me ver no teu olho. Irmão, eu comecei a chorar na hora, cara. E ele perguntou assim, filho, pai, você consegue se ver no meu olho? Eu falei, filho, o pai vê muito do pai em você. Irmão,
Esse é o maior anseio de Deus, cara. É olhar para a terra e falar assim: nossa, Didi tá parecidão, né? Tá meio feinho ainda. A lataria não ajuda, mas os atributos estão parecidos. Irmão, essa é a essência. Que a gente não pregue através de palavras, mas as pessoas vejam algo em nós. Que as pessoas vejam o Pai em nós. Que elas não saibam descrever o que elas estão vendo, mas o que elas veem em nós gera esperança. E eu quero me posicionar, irmão. Eu quero que a partir desse dia, dessa palavra, a minha vida não seja mais a mesma. Eu me cansei de viver dando desculpas. É a primeira coisa que eu aprendi na caminhada com Cristo, irmão. O pastor, toda vez que fazia reunião lá, ele falava assim: quem dá desculpa não dá resultado. E a gente é bom demais em dar desculpa, irmão. A gente é bom demais em achar culpados. E nessa noite eu me coloco nesse altar como culpado. Eu assino essa sentença. Mas eu sei que eu tenho um advogado ao meu favor, irmão. E Ele é o caminho pelo qual eu quero seguir. Ele é o exemplo de homem. Ele é o exemplo de esposo. Ele é o exemplo de pai. Ele é o exemplo de amigo. Ele é o maior exemplo, cara, que eu tenho que colar nele e ser parecido. Para que as pessoas não vejam mais eu, mas a partir de agora elas vejam Cristo em mim. Para que eu seja esperança onde eu botar a planta dos meus pés e para que eu professe a prosperidade de Deus na minha vida. Com a maior excelência, a fazer tudo que está à mão para fazer. Queria convidar você a se colocar de pé, irmão.